Mendes. Então, vamos lá? Boa noite a todos, a todas. Estão todos me ouvindo bem? Joinha? Som tá tranquilo? Então, tá bom. Bom, que Deus possa nos abençoar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, esteja presente aí nos corações de cada um. Miramês e sua equipe esteja aí presente também no lar de cada um de nós. Nesse horário, é um horário que normalmente a mamãe aqui está amamentando o filhote, né? Colocando ele para dormir. Aí um belo dia eu cheguei pro Cadinho e falei, Cadinho, me dá trabalho. Tô querendo, como se diz, ficar mais perto. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa de muito contato, né? Próximo, de muita proximidade. Então, é um desafio para a gente poder falar assim, né? Com o computador, mas, na verdade, a gente está falando com os corações de cada um. E Jesus que tinha esse dom de falar aos nossos corações, porque nesse momento desafiador, é o momento em que a gente, na verdade, está aqui com essa bênção da tecnologia, da máquina, né? E com o desafio realmente de trabalhar essa habilidade, que é falar aos corações. Porque quando nós estamos presencialmente, a energia, o calor humano, essa troca, ela contribui para que a gente consiga sentir um pouco menos, talvez, dessa questão de falar ao coração do outro, né? E hoje nós recebemos 2 convites e optamos em falar de uma passagem que é sobre a vocação de estar dentro, na verdade, de uma passagem chamada Vocação de Mateus. E a passagem está aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E eu fiz um roteiro para me organizar aqui, e ao final, talvez, vamos dizer assim, num tempo de cada roteiro, a gente vai vendo, às vezes, se tem alguma dúvida, ou deixando mais para o final. O chat ali a gente não participa porque realmente fica muito mais desafiador tá falando aqui e eu vou pedir o Cadinho para ir olhando aí, viu, Cadinho? Anotando pergunta. Deixe comigo. Obrigada. Então, vamos lá. Para a gente começar a se situar, o Evangelho é algo que alegra muito meu coração. Porque quando nós começamos a estudar, a ler, a estudar, compreender o Evangelho, e num livro Renúncia, Alcione traz para a gente, depois eu vou até pegar aqui nas anotações, 4 pontos que ela nos coloca a respeito, né, do Evangelho. E quando a gente começa a fazer um estudo mais minucioso, a tirar o espírito da letra, compreender realmente o que Jesus quis nos ensinar com aquelas palavras, a gente não se atém só a um versículo. A gente busca o versículo anterior, e aí a gente busca o anterior, e assim sucessivamente. Sabe onde que nós fomos parar nesse busco anterior? Nós fomos parar lá, olha, nós estamos no capítulo 9, não é isso? Capítulo 9, versículo 12. Nós fomos parar lá no capítulo 8. Se a gente buscasse um pouco mais para aprofundar muito o nosso estudo de hoje, nós teríamos lido o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que compreende o Sermão da Montanha. Mas nós não vamos fazer isso hoje, porque também não vai dar tempo. Então, Jesus realizou o Sermão da Montanha,
onde hoje é um lugar chamado Monte das Beatitudes, ou das Bem-aventuranças. Um bem-aventurado é alguém feliz, é alguém que está bem consigo mesmo. Então, Jesus foi lá no Sermão do Monte, ele subiu ao monte, falou aos corações daquela multidão que estava lá, ele colocou naqueles corações tudo que nós precisamos para sermos pessoas de bem conosco, para sermos pessoas felizes. Mahatma Gandhi, essa frase, né, já é até clichê, que todo mundo, quem não ouviu falar, vai ouvir falar a primeira vez, que ele fala que podem se tirar todos os livros do mundo, tudo da Bíblia, e ficar somente o capítulo 5, 6 e 7, que compreende o Sermão da Montanha, e a humanidade estará salva, transformada, ela conseguirá transformar-se em amor. Por quê? Porque está nisso que eu acabei de falar. Jesus falou ali aos corações, e quando ele nos trouxe isso, e a gente começa no capítulo 8, que é quando ele desce do monte. No momento em que ele desce, ele está sendo humilde perante todos nós. Então, Juliana, quando ele sobe, ele está sendo orgulhoso, ele está sendo prepotente, ele está sendo arrogante? Não. Né? Isso é inerente a nós. Jesus não. Quando ele sobe, é porque ele realmente precisa mostrar o real esforço para que nós possamos buscar e absorver aquilo que ele vai ser dito. Imaginem vocês, tem um monte, não é qualquer pessoa que vai subir o monte. Na minha profissão, por 16 anos, eu passei por determinados lugares, só um parêntese, onde idosos de 95 anos desceram para ter um acesso a uma apresentação sinfônica dentro de uma gruta que você fala assim, não é possível. E jovens falaram, eu não vou descer porque eu não dou conta. Então, vai do espírito de cada um. Mas nesse momento em que ele sobe, ele está mostrando isso para a gente. Você vai precisar se esforçar para buscar esses ensinamentos que eu vou falar ao seu coração. E aí, na hora que ele desce, ele está nos mostrando a humildade e se aproximando da nossa pequenez. Ele não simplesmente fala assim, eu já subi, já falei aos corações, agora eu vou descer e tá tudo certo, cada um fica na sua. Não. Ele desce, e no momento em que ele desce esse sermão, ele vai encontrar um leproso, peraí. Ele desce e depois tem ali o centurião de Cafarnaum. E esse centurião, ele vai buscar uma cura para o servo dele. E Jesus fala para esse centurião que ele era um homem de muita fé. Porque esse centurião fala para Jesus, o que você me disser, eu vou dizer ao meu servo e ele vai me obedecer. E olha que bacana desse servo, né? Junto ao seu servidor. E aí a gente vai continuando. Depois que Jesus desceu, num sinal de humildade, aproximando das nossas enfermidades, da nossa pequenez, ele vai, então, entrar, porque aí na hora que está aqui essa parte do servo de Cafarnaum, o centurião de Cafarnaum, a passagem começa, entrando Jesus em Cafarnaum. Então, ele entra na cidade. Ele vai ter acesso, ele vai buscar algo. E alguém que está precisando dele. E aí depois, Jesus vai até a casa de Pedro. E ele
entra na casa de Pedro. Um outro acesso ainda mais íntimo. É o que o Cadinho falou conosco no início. Ah, vamos abrir as câmeras, né? Vamos estar mais perto e tudo. E a gente começar a fazer esse movimento de perceber que compartilhar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a gente está mostrando um pouco da casa da gente, um pouco da gente mesmo. Isso é algo que faz parte da nossa intimidade. E tá tudo certo. Ah, no momento que eu estou lavando vasilha, para o pessoal não ficar aí distraído, vendo determinadas coisas da minha casa, porque senão distrai o palestrante, distrai quem está ouvindo, tá tudo certo também, né? Então, esse entrar de Jesus, ele entra na nossa intimidade. E permitir que Jesus entre na nossa intimidade é permitir que turbulências aconteçam na nossa alma e que a partir disso eu possa buscar um novo caminhar. Porque não é fácil. Nós normalmente às vezes não permitimos que um amigo entre na nossa intimidade. Imagina permitir Jesus. Então, quando Jesus entra na casa de Pedro, ele encontra a sogra de Pedro com febre e um toque de Jesus faz com que ela se cure, ela levanta e vá servir quem está ali. O servo lá de Cafarnaum, né, do centurião lá de Cafarnaum, ele tinha uma doença. A fé desse centurião, buscando a força de Jesus e a cura, para levar o seu servo, fazia com que ele acreditasse que aquele servo seria curado. E aí Jesus caminha um pouco mais. E aí vem o momento de como devemos seguir Jesus. Jesus, então, vendo em torno de si, é o momento em que ele olha, em que ele percebe a todos nós. E no momento em que ele nos percebe, ele ordena, porque ele tem essa autoridade. Ele durante, né, o seu processo de evolução, e hoje sendo um espírito puro, ele se veste dessa autoridade e ordena. Mas não é a ordem que nós, espíritos imperfeitos, estamos acostumados. Eu vou lá, ordeno, mando e o outro obedece. É uma ordem de alguém que sabe a autoridade que tem. E no momento em que ele ordena, existe um esforço de nós mesmos para segui-lo. E nesse momento entram os escribas nesse caminhar de Jesus. Ali, em Cafarnaum, no mar da beira ali do mar da Galileia, esse monte do Sermão da Montanha estava à beira do mar da Galileia. E aí, no momento em que ele tem o esforço, ele nos mostra o esforço que nós precisamos para segui-lo, ele fala para aquela multidão para poder passar para outra banda, e era a outra banda do mar da Galileia. Quando ele pede isso para essa multidão, ele está mostrando para essa multidão também que é necessário a obediência. E essa obediência, ela vai vir ao encontro do que acontece um pouco depois. No momento em que Jesus faz dá essa ordem a essa multidão, logo depois ele entra no barco. E aí vem a passagem, Jesus apazigua a tempestade. Então, olha para vocês verem. Aí, gente, vamos entrar um pouquinho no nosso momento atual. Isso aqui me fez lembrar o seguinte. Olha como que nós brasileiros somos agraciados e deveríamos agradecer o momento em que um vírus chegou no nosso país. Nossa, Juliana, o que é isso?
Vocês se lembram quando começou a história do coronavírus? Alguém que lembra? Alguém lembra? Então vamos lá. Novembro, dezembro. Lembram das notícias? E aí começou aquele burburinho todo lá na China, e saiu da China, e agora já entrou para a Europa, e aí começou o mês de janeiro, e aquilo tudo estava acontecendo lá. É esse momento que Jesus chegou para a multidão e falou assim: atravessa o mar. Vamos ver se vocês vão acompanhar o raciocínio. Então, no momento que eu estou ouvindo a notícia de que lá do outro lado do mundo existe um vírus e eu posso não conhecer nada de ciência, mas eu sei que vírus é algo que transmite no ar, ok? E aí eu falo assim, que é isso? Negócio é só marolinhos, não vai chegar aqui não. E aí Jesus falou para o povo passar, porque o povo estava querendo seguir Jesus, porque logo depois ele entra no barco e, de novo, ele nos mostra algo de intimidade, porque somente os discípulos que estavam com ele ali naquele momento, e até então, pelo Evangelho de Mateus, eram 4 discípulos até então, mas existiam alguns outros que eram próximos. Nós vamos ver discípulos se destacando e depois indo para o apostolado, que foram os 12, né? 11 na época de Jesus e Judas vai ter a sua caminhada um pouco mais tarde. E aí, no momento em que ele está com esses discípulos, ele convida eles a atravessar o Mar da Galileia. E ali estavam com ele pescadores. Mais precisamente, no arrebanhar dele, né, dos discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Todos pescadores. Eles sabiam das condições climáticas ali, naquele momento, daquele local. Quando eles começam a travessia, o que acontece? Olha a turbulência. Aí, onda para cá, onda para lá. Jesus, então, perante aqueles homens, vamos dizer assim, até então de pouca fé, ele apazigua a tempestade, tudo transcorre da melhor forma, e eles chegam do outro lado do mar. Quando, trazendo para a nossa atualidade, quando um vírus chega aqui, e já se tem notícias de que cidades foram ilhadas, foram fechadas, existiu isolamento, existiu o comunicado da pandemia, existiu. Aí, quando a coisa começa a ferver aqui, nós já fomos avisados aos nossos corações que isso ia chegar. Quando a tempestade aconteceu no Mar da Galileia, pessoas, multidões, foram avisadas de que aquilo iria acontecer. Claro que Jesus não falou assim, gente, vai vir onda, vai vir isso, vai vir aquilo. Mas imagina uma ordem de Jesus. Quando Jesus dá uma ordem, é porque alguma coisa está vindo por trás. E a gente precisa estar atento a esses sinais. E aí, os discípulos ficam maravilhados, né? E logo depois, Jesus chega, deixa eu ler a palavra aqui, que essa palavra é bem... chega a um local chamado Gergênia. E ali ele vai curar, né? Ele vai expulsar os demônios ele vai expulsar 2 endemoniados dos gergênios, gergesenos, perdão. E essa questão dos endemoniados vai ao encontro de uma questão que nós vamos levantar um pouco mais à frente, que é a questão da nossa alma. Aquilo que nós carregamos na nossa alma e que nós puxamos com as nossas enfermidades psíquicas, físicas, e aí vai.
E aí ele resolveu o que ele tinha que resolver daquele lado. O povo, aí novamente, né? O povo fica maravilhado e as pessoas tinham um certo medo de passar por ali naquela cidade. Ele tira isso e depois ele retorna a Cafarnaum. E quando ele retorna a Cafarnaum, ele entra no barco de novo. Vocês estão percebendo tanto que na caminhada, depois que ele desce do Sermão do Monte, o tanto que ele entra e o tanto que ele vai ao encontro da nossa intimidade? Foram muitos os momentos em que Jesus mostrou uma questão de entrar na nossa intimidade antes dele mostrar o que ele nos mostrou quando ele encontra com Levi. Levi era um publicano, o publicano era um cobrador de imposto, e o que mais fazia com que o publicano fosse visto como um pecador era o fato que, da dominação romana ali perante os judeus, era o que mais incomodava os judeus, era essa arrecadação dos impostos. Então, tirando de mim aquilo que eu não quero dar. E aí, Jesus entra novamente no barco, atravessa, volta para a parte ocidental do mar da Galileia, e quando ele chega, aí é o momento da passagem, é o movimento que ele faz em relação ao encontro com Levi. E Jesus, passando adiante dali, ele foi além do espaço que eles chegaram do mar, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aí, meus queridos amigos, vem a vocação de Mateus. Vocês compreenderam essa caminhada dele? Quando ele desce do Sermão do Monte, o que mais Jesus fez? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Então vamos embora. O que mais Jesus fez foi curar, foi entrar na nossa intimidade e compreender as doenças que assolam a nossa alma e o nosso físico. Então, teve a doença lá do servo, do centurião, teve a febre da sogra de Pedro, enfermos que buscaram cura depois que a sogra de Pedro compreendeu a sua cura, outros enfermos chegaram para serem curados. Teve ali o esforço íntimo de cada um para poder seguir um ordenado de Jesus, uma ordem dele, um chamado dele, para a partir de então compreender o que são as doenças da alma, porque no momento em que esses atravessaram o mar, eles perceberam que uma cidade que era um espaço que era atemorizado pelas pessoas passou a ser um local que a gente podia ter acesso, porque aquele
aquela energia, aquilo que plasmava de medo, foi curado. Nós compreendemos que nos momentos de atribulação, onde o nosso íntimo é assolado de várias turbulências, se nós apaziguarmos a mente, apaziguarmos o nosso íntimo, nós vamos conseguir encontrar o espaço preciso para que aquele mar se acalme, para que aquele barco ganhe o seu prumo e continue a travessia. Nós vamos perceber que o perdão, que o pecado, que a paralisia, ela pode ser física, a paralisia pode ser física, mas que ela tem cura. E ela tem cura no momento em que eu me percebo pecador, porque é isso que acontece lá na hora que ele volta para Cafarnaum e encontra o paralítico. E aquele paralítico não estava paralítico só porque ele estava deitado numa cama e não conseguia se mover. Existiam ali pecados e Jesus percebeu esses pecados, e na hora que esse homem reconhece que ele tem pecado, ele perdoa a si mesmo. E na hora que ele busca esse perdão, ele se movimenta de alguma forma. E aí, logo depois, nós vamos ao encontro dessa vocação de Mateus. E essa vocação de Mateus, ela vai estar também contida, essa passagem, ela vai estar contida também aqui no Evangelho de Marcos, capítulo, para quem quiser anotar, né? Marcos, capítulo 2, versículos 14 a 17, e em Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Nesses dois evangelhos, está escrito assim, está intitulado A Vocação de Levi. Mateus, quando escreveu essa passagem no seu evangelho, o que veio a se tornar o seu evangelho mais tarde, Mateus, ele estava tomado de uma certeza do movimento que ele fez para seguir Jesus, que o título do negócio já era o nome dele trocado. Não, que Levi, sou Levi, mas não. É tão interessante o movimento de Mateus, que o movimento de Mateus ele vai ser um movimento de uma intimidade profunda. É um momento em que ele vira e fala assim, quer ver? Deixa eu buscar aqui. Ele larga a vida prática dele com tudo que ele tinha de riqueza, de contato social, os tesouros humanos, e ele se abdica até do próprio nome. Porque ele vai ter um momento ali transformador e que é quase que imediato, ele deixa de ser Mateus, ele deixa de ser Levi e passa a ser Mateus. A compreensão do chamado do Cristo na sua alma foi muito forte. E aí, quando os fariseus, que aí a gente tem o conceito, né, de fariseus, que eram os doutores, né, os exímios doutores da lei, eles eram praticantes da Torá. A Torá ela é constituída pelos os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, né? A Gênese, Levítico, Deuteronômio, esse nome estranho, Números e qual que é o quinto? A Gênese, Êxodo. O Êxodo. E aí, nós temos aí os fariseus, que eles eram os devotos à Torá. Eles eram exímios cumpridores do culto, cheios de zelos, ardente como é que fala? De todas as cerimônias que continham ali na Torá, das leis, e eles agiam igual lá em Levítico, que era o livro das leis, falava-se para lavar as mãos antes de comer. Mas isso não era uma consciência de higiene.
Era uma consciência de que era uma lei que Deus mandou e eu tenho que fazer isso porque isso é um ritual. Isso, ao longo do tempo, e para nós aqui hoje, porque em alguns países, às vezes não tem nem essa condição, né? Aqui mesmo no Brasil, às vezes a gente não tem condições sanitárias, às vezes, para isso, mas durante um bom tempo, para eles, aquele ritual tinha que ser seguido porque Deus deu aquele comando e eu preciso seguir essa lei. Então, eles eram exímios cumpridores da Torá. E os escribas que nós mencionamos anteriormente eram os escrivãos. E o escrivão, ele tinha o domínio da escrita, o que era raro para aquela época, né? Num primeiro momento, eles assessoravam os reis ali judeus, dos exércitos judeus, e mais tarde eles serão doutores que ensinavam a lei mosaica, ensinavam a Torá para o povo. E eles interpretavam essa lei para o povo. Então, eles tinham um destaque muito grande na sociedade. E nessa caminhada depois do Sermão do Monte, Jesus vai ter o contato com três grupos de pessoas. Esses escribas, em momentos em que Jesus estava ali curando, agindo, né, nas curas. Ele vai ter contato com os fariseus, mais especificamente na passagem de Mateus. E ele vai ter contato com os publicanos, os pecadores. E é nesse exato momento que Jesus fala em relação a essa questão da nossa maior intimidade. Eu assisti num congresso um senhor de 92 anos palestrando para mais de 1.000 pessoas, entre espíritas e outros religiosos, talvez ali, dizendo que ele tinha consigo e ele percebeu, e quando ele percebeu que ele era uma pessoa vingativa, ele começou a mudar, ele começou a transformar, ele começou a girar uma chavinha ali no espírito dele, no comando mental dele. E assumir isso para centenas de pessoas é para poucos. E quando a gente consegue sair um pouco da nossa intimidade e assumir para o outro, e assumir para o outro não é escancarar a nossa intimidade, não é nos expor, porque no momento em que eu assumo para o outro e que eu levo isso para o outro, a minha percepção, é o momento em que aquilo ali para mim já é algo que eu reconheço e que eu falo assim, na hora que o outro vier e me cutucar com uma ferradura, você é uma pessoa lá, você estuda, você dá palestra, você é evangelizador, e você é capaz de sentir isso? Sou capaz sim. E quem sabe disso mais do que você é Jesus, e ele confia em mim da mesma forma. E aí a gente se veste da autoridade que nós precisamos para reconhecermos as enfermidades que nós carregamos na alma. Antes de nós falarmos da questão de médico, de medicina física, de buscar médico, buscar convênio, o SUS, não importa a busca médica aqui no planeta Terra que nós fazemos, mas antes de falarmos de qualquer dessas questões físicas, Jesus nos mostrou que é necessário a nossa transformação íntima. E por que, gente, é fácil? Eu falo que é fácil porque eu tive esse contato e eu falo, eu quase fui, porque eu já tive contato em outra vida, né, com essas pessoas, os protestantes, e que eu passei a admirar muito, e quando eu era mais nova, eu blasfemava até. No momento em que eu tive contato de ver a força que eles têm de acolher o pecado do outro, não importa por qual motivo seja da convicção de cada um.
Mas o acolher o pecado do outro, falar assim que Jesus te aceita e ele vai te transformar, e transforma mesmo. E às vezes aquele camarada vai ser uma pessoa de um trabalhador imenso na seara do Cristo, que muitos de nós espíritas às vezes não conseguimos ser, nem dentro do nosso lar. Nós falamos isso com uma convicção de alma, porque muitas das vezes a gente não consegue. E quando Jesus fala que é na nossa intimidade, que é na nossa alma que precisa haver essa transformação inicial para que nós sejamos pessoas sãs, pessoas que não precisaremos de médicos, no momento em que nós não precisarmos de médicos, que Jesus está falando aqui, nós seremos espíritos puros e aí nós seremos médicos dos outros, como Jesus é o nosso médico maior. Vocês compreenderam? E nesse instante, ele mostra para a gente o real movimento que nós precisamos para ouvir o chamado dele. Lúcio de Abreu, no livro Diretrizes Apostólicas, ele vai nos trazer sobre Mateus como um espírito de renúncia. E quando ele fala da questão da renúncia, ele fala assim: renuncia a tudo que se choca com o ideal do Cristo. Como que eu faço? Quer ver? Eu vou pegar aqui. Amigo educador. Agora eu vou falar para aquele que se coloca como educador. Todos nós. Porque a todo momento eu tenho a responsabilidade de educar o outro. E aí, no momento em que eu vou educar o outro, eu preciso agir de uma determinada forma. E aí, o Lúcio fala o seguinte: amigo educador, renuncia a tudo que se choca com o ideal do Cristo. Se tiveres alguma dúvida sobre que renunciar, pergunte em cada situação: o que faria Jesus no seu lugar? Nós somos o Cristo, gente? De jeito nenhum. Está muito longe. Mas aí, na hora que eu penso o que Jesus faria, peraí, qual o ensinamento de Jesus que eu sei? Ou que eu já conheço? Ah, tá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok, beleza, para aí. Na hora que eu pego o ensinamento e falo, como que eu posso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo? Tá, então vamos lá, vamos girar a chave. Nesse momento que você está pensando, o outro pode estar querendo voar no seu pescoço, que ele não vai conseguir. O outro pode estar te xingando, que ele não vai conseguir. Ele não consegue atingir a sua intimidade. Quem consegue atingir nossa intimidade? Jesus, o nosso governador. Aquele que Deus confiou um fluido lá e falou assim, aqui, ó, toma, eu tô te dando essa massa, que eu tô te dando isso aqui para você co-criar, né? Para você fazer com que esse planeta evolua. E vá acompanhando, você vai ser o governador dele. E ele se veste dessa autoridade. E é só ele que vai ter a autoridade de entrar na nossa intimidade. E na hora que nós não colocarmos a nossa intimidade para alguém, que alguém quiser chegar, você fala assim, olha, faz um favor para mim, conversa com o mestre dos mestres primeiro, depois você invade minha intimidade. A pessoa fala, hã? Na hora que ela fala, enquanto ela está pensando quem que é o mestre dos mestres, na hora que ela começar a buscar, ela não vai ter espaço nem para entrar no dedo mindinho, quem dirá na intimidade. É nós nos vestirmos realmente da autoridade de nós mesmos. É isso que Jesus pede aqui. A todo momento que ele caminhou do Sermão do Monte, até o momento que ele encontra com Levi,
Mateus. É isso que ele fala conosco. Vista-se você da sua autoridade, para que você compreenda meu chamado, faça um movimento e gire a chavinha aí. Ó. Bezerra de Menezes, nesse mesmo livro, vem falar que Mateus, Mateus não, nós, né? E aí, vamos aqui para a nossa colinha. Ele coloca aqui a respeito de Levi, mas traz essa passagem o seguinte: quantas aquisições inúteis nos permitimos carregar inadvertidamente pelo caminho? E aí ele fala o seguinte: mas tudo não passa de peso excessivo a nos dificultar a caminhada ascensional. E Alcione fala disso, que o evangelho é uma subida ascensional, é um acesso, assim, na hora que você pega e que você compreende, na hora que você carrega, que você coloca aquele evangelho no seu íntimo e fala assim, nossa, Jesus está aqui, eu vou, você se ganha, você se coloca numa força imensa e vai. É ascensional, é um acesso assim, você decola, vamos assim dizer. E aí, nós vamos, até então tranquilo aqui? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Colocar alguma coisa? Não? Vamos embora? Valeu, Cadinho. Que bom que eu entendo inglês, né? Porque... Vamos lá. E aí, quando eu coloco a questão de Jesus invade, não, né? Jesus, ele entra na nossa intimidade e ele tem esse poder. Eu vou dar para vocês aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, que no momento em que Jesus faz o acesso à nossa intimidade, ou no momento em que eu tenho conhecimento, igual o paralítico lá de Cafarnaum, que eu sou um pecador, qual a condição em que eu estou, qual o caminho que eu preciso fazer, é igual no momento em que eu reconheço, opa, peraí, fiz um exame. Esse exame deu um câncer, tá. Então, vamos lá. Primeiro a gente dá né? A gente tem uma reação. Mas aí na hora que você sentou o pé, você fala, opa, preciso reconhecer para mim mesmo que eu estou doente. Eu tenho uma doença. Não importa se essa doença foi uma... E aí tem lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, na parte tanto da cura quanto da parte dos fluidos, vem falando essa questão fluídica, energética, do espírito, onde, imaginem não sei aqui se alguém já viu, uma chuva de areia ou uma névoa, assim, quando você vê aquela areia subindo, aquele pó subindo, né? É como se fosse uma névoa. E aí você tem aqui no espírito o fluido que você plasmou perante uma situação, os sentimentos, as emoções, e aquela descarga você joga para o perispírito. Perispírito, para quem não tem aí, né, na verdade, um conceito maior, a gente não vai aprofundar aqui agora, mas é o corpo imaterial. É o que vai proteger o meu espírito e fazer uma ligação com o meu corpo. Nesse perispírito veio essa descarga. E aí meu perispírito está ali trabalhando aquela descarga energética, fluídica que aconteceu e que partiu lá do espírito, através de uma emoção, de algo que eu vivi, que eu não consegui trabalhar lá no meu espírito, e irradiou para o perispírito. Não conseguiu trabalhar até então. Ele vai irradiar para o corpo. Essa névoa, essa impregnação, vamos assim dizer, vai para o corpo. E muitas das vezes se manifesta em doenças. Ah, Juliana, mas peraí. Então quer dizer que tudo que eu tenho de doença é porque é um pensamento que eu tive, aí eu plasmei uma energia lá no meu espírito, um fluido que passou para o perispírito e passou para o corpo?
Gente, peraí. Se eu fui picadinha lá pelo mosquito da dengue, a minha genética predispõe para que se manifeste a dengue em mim. Porque existem pessoas que vão ser picadas pelo Aedes aegypti e não vai manifestar nelas. Por quê? A predisposição genética dela é diferente de uma outra pessoa que manifestou. Nós temos aí o vírus. Em algumas pessoas vai manifestar e, nossa, mas a pessoa era tão saudável, fazia atividade física, a pessoa buscava isso, mas a predisposição genética dela, e tudo tem que ser estudado caso a caso. Por isso que a doutrina é uma fé raciocinada. Porque nós não podemos virar e falar assim, se fulano nasceu sem um braço, o que ele deve ter feito na vida passada, né? O nosso julgamento aí. Às vezes aquela pessoa não precisava, no seu caminhar, ela não precisava vir sem um braço, não. Ela pediu para vir com aquela deficiência, com aquela enfermidade, para ensinar pessoas ao redor dela de que é possível comer sem braço. Pô, você que está aí com o braço, não está conseguindo fazer nada, olha aquele camarada ali que consegue, e às vezes ele pede para a vida daquela forma para nos mostrar que é possível. É possível fazer muito mais. E aí, na hora que nós vamos no Livro dos Espíritos, tem lá a questão 919, que fala do autoconhecimento. E Santo Agostinho, na resposta, vai falar assim, como que... Porque Kardec pergunta, né? Como que a gente faz essa... Eu não lembro direito a pergunta, né? Mas vamos lá. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí o mal vem de diversas formas. Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, Kardec vira e fala assim, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí Santo Agostinho descreve, né, disserta um texto maravilhoso. E aí tem um trecho aqui que fala, examinai o que puderes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos dará ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação do mal que precise ser curado. E aí nós vamos ao encontro de conceitos relacionados ao que nós sabemos sobre saúde. No Aurélio, saúde, que vem do latim salute, que é salvação, relacionada à conservação da vida. Lá no Aurélio tá alguns termos que eu busquei, que está assim, estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal. Então, se alguma coisa deu uma desequilibrada, você é um anormal, né? O que não é o caso nosso aqui, que é todo mundo normal, mas o que deu uma desequilibradinha aí, você é um anormal. Em relação à saúde, viu, gente? Um segundo conceito, força, robustez, vigor, disposição moral e mental. E a Organização Mundial da Saúde vem nos trazer que o conceito de saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Que foi essa caminhada que Jesus fez, que ele nos mostrou que algumas pessoas que estavam ali saudáveis estavam endemoniados, estavam cheios de pecados. E é necessário, e ele mostra o paralítico de Cafarnaum
com a enfermidade física e a enfermidade do espírito. E aí é o único momento nessa trajetória que Jesus fala de perdão. Então, no momento em que eu estou com uma enfermidade, que eu percebo a enfermidade física e a enfermidade espiritual, gente, pode exercitar o perdão, porque o bicho está pegando. E no livro Consolador, Emmanuel nos traz o conceito de saúde que, na matéria, nós temos a harmonia dos órgãos, e na questão espiritual, Emmanuel vem nos trazer que saúde é a harmonia da alma. Olha de novo aí a questão do equilíbrio. No dia em que nós buscarmos a questão do equilíbrio, aí nós vamos falar assim, não preciso de médico, eu tenho saúde. O momento está muito longe, porque no momento em que você, Juliana, falou lá atrás, que no momento em que você buscar esse equilíbrio, você vai ser um espírito puro, então você não vai precisar de médico, você vai ser médico do outro. Então você vai passar a servir. Servir a Deus, servir ao próximo, se colocar em todas as bem-aventuranças que Jesus falou ali no Sermão do Monte, antes mesmo dele começar essa trajetória até Mateus. E aí, eu vou trazer aqui para vocês o pulo do gato. Vocês já ouviram falar no pulo do gato? Pois é. O pulo do gato é o momento em que a gente fala assim, essa é a chavinha. Porque nós estamos percebendo muitas pessoas ou atemorizadas com tudo que está acontecendo. Hoje mesmo eu conversei com um amigo e disse para ele assim, nós, aqui no Brasil, nós tivemos a chegada de um vírus meses depois. Houve um tempo para um preparo. Um preparo até mesmo dentro de cada um de nós. Às vezes, em algum momento, eu falei, que é isso, né? Como eu disse inicialmente. Mas aí, no momento em que eu me preparo para algo, eu estou realmente percebendo que eu vou atravessar o Mar da Galileia, que na hora que vier turbulência, eu vou estar do outro lado esperando Jesus chegar. E isso é saúde. Isso é reconhecer que eu preciso sim de médico ainda, porque eu sou um pecador e preciso estar junto dele, que é o Cristo. Então eu vou seguir a ordem, eu vou atravessar o Mar da Galileia, porque ele vai chegar do outro lado e eu preciso estar pronto para na hora que ele chegar. Se nós não compreendermos, aí é um conceito meu, Juliana. Se nós não compreendermos, uma visão, né? Se nós não compreendermos, não é visão mediúnica não, viu, gente? É uma visão crítica minha. Se nós não compreendermos o que Deus, o que o nosso governador, Jesus, quer que nós trabalhemos na nossa intimidade ou nas enfermidades que temos, o vírus vai vir a cura, vai vir a vacina, todo mundo vai ser vacinado, nós vamos relaxar. E aí, sabe, não sei se alguém aqui já pegou trânsito intenso, engarrafamento em estrada, quando vai viajar com a família. Aí você pega um congestionamento, aí na hora que o congestionamento passa, o que a gente faz? Ó? A gente mete o pé no acelerador e fala assim, eu quero chegar mais rápido. Até aqui na cidade mesmo, no anel rodoviário, a gente pega um trânsito, de repente, na hora que passa, todo mundo acelera. Nós estávamos acelerados, precisamos desacelerar. Se nós não compreendermos o que a gente precisa trabalhar com isso, vai passar o engarrafamento,
todo mundo vai acelerar, ou uma boa parte vai acelerar de novo, e aí talvez a gente precise de algo um pouco mais forte para que Deus vire e fale assim, aqui, vocês não entenderam o que eu falei com o coronavírus, não? Vocês vão precisar de uma coisa muito mais forte? Então, eu vou ter que dar algo mais forte para vocês. Aí não é o momento de. Aí sim, né? Aí eu falo, aí sim, é o momento de prantos e ranger de dentes, vamos assim dizer, que o Evangelho traz. Compreender saúde, compreender doença, compreender estado de espírito é algo que nós viramos e falamos assim: Jesus, eu estou precisando de você que agora me dá colo, porque eu quero seguir caminhando, eu quero me transformar. E o pulo do gato é a cura. Mateus, lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos traz para a gente que Mateus, filho de Alfeu e Cleófas, parentes de Maria, já conheciam Jesus desde pequeno. Então, Mateus, ele já tinha, os pais de Mateus eram encantados por Jesus e conheciam Maria. Então, Mateus não estava conhecendo Jesus naquele momento, não. Só que naquele momento a chavinha dele girou. Jesus chegou lá e falou assim: tô aqui, ó, cheguei. Eu tive contato com a sua família até então, cheguei. E aí, o que você vai fazer agora? Vai ficar só me admirando? Ou você vai agir? Aí ele agiu. Porque até então, o que o pai ou a mãe falava era a admiração. Mas naquele momento que Jesus chegou, era o momento em que Mateus precisava agir. E reconhecer a enfermidade da alma e agir. No livro dos Espíritos, nós temos as leis morais, nós temos as escolhas das provas. No livro Consolador, nós temos aí no item 5, Ciências Aplicadas, que vai trazer para a gente o discorrer de uma busca realmente pela questão que nós precisamos em relação à saúde. Cadinho, você falou em 3 minutos, né? Passando para dizer que eu tenho 3 minutos. Então, ninguém nada? Então, vamos lá. No livro da Esperança, capítulo 78, Emmanuel nos traz o alívio ante o Divino Mestre. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Nossa Senhora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E aí, ele traz para a gente, logo abaixo, passagens do Evangelho, onde, no momento em que eu perceber enfermidades da minha alma, ali eu já tenho condições de começar a girar a chavinha para que aquele fluido, aquela energia, não seja transmitida ao meu perispírito e logo depois, ou um tempo depois, chegue ao meu corpo. É uma responsabilidade nossa, é diferente do Aedes aegypti lá que eu falei com vocês. Aí ele fala assim, nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejais que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência,
possuirás a ti mesmo. Nos acervos da revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito que por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Nos quesitos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e te caluniam. Na crise de incerteza, quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo, pega a tua cruz e segue-me. Fácil. Simples assim. É o pulo do gato, é a cura, é o evangelho. Ah, mas eu não vou precisar buscar médico aí na medicina, Juliana? Você está me falando que só se eu pegar a Bíblia e ler o evangelho eu estou curado? Não. Aí você vai ser só picadinho pelo mosquitinho da dengue. Você vai ter alguma coisinha que não é algo que você precisava realmente passar, que é algo que você veio plasmando, que você veio adquirindo. É algo que naquele momento precisa dar uma pausazinha. Só. Simples. Né, Cadinho? Simples. Deixar de ser enfermo é simples. Alguém? Seu Mendes musical. Bem explicadinho, né, lindona? Como é que é? Bem explicadinho, né? Muito bem explicadinho, igual todo mineirinho. Mas aqui, teve alguma coisa aí? Porque eu não vi, não. Eu só vi coisinha subindo, chegando. Não, Ju.